Olá pessoal, Lucas aqui do Smart Funnel novamente. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode planejar os parâmetros das suas campanhas, dos seus funis e na verdade enxergar o resultado do seu negócio de forma muito mais detalhada do que usando apenas as características padrão, os parâmetros padrão que a ferramenta já tem. O planejamento de parâmetros acho que é um dos pontos mais importantes para enxergar detalhadamente os resultados do nosso negócio. Para exemplificar, eu vou criar um funil aqui bem simples, tá? São duas fontes de tráfego. Vamos assumir que a gente está fazendo anúncio aqui de um produto teste. Eu criei uma campanha teste, estou criando um funil de teste aqui de parâmetros. Então a gente vai fazer um anúncio, por exemplo, no Facebook Ads, estimar um custo por clique aqui de 20 centavos. E a gente também vai puxar tráfego aqui do AdWords com um custo por clique de 50 centavos. Vai ser um funil bem simples, um funil apenas de exemplo. Eu vou botar uma oferta aqui, uma oferta teste, que eu já criei. E vou botar da oferta teste, uma vez que a pessoa compra, ele vai para uma página de obrigado, que vamos chamar aqui a página de venda realizada. E a URL de destino apenas para fins didáticos, vamos botar que ele cai no Google quando ele chegar nessa página. Nessa transição aqui da oferta para a página, a gente vai colocar que isso aqui é uma conversão, seria uma venda, né? O nome dessa conversão eu vou chamar aqui de venda. E o ganho, vamos dizer que a gente ganhe R$30 por venda. Bom, isso aqui é um funil bem básico. Vou salvar aqui o funil. Pronto, o funil tá salvo. Então, assim, basicamente, quando a gente começa a anunciar, a gente pega os links, né, das nossas fontes de tráfego aqui. É só a gente clicar aqui com o botão direito, obter link. E, basicamente, a gente precisa apenas divulgar esse link para a gente começar a traquear os nossos visitantes. Mas perceba que se eu utilizar apenas esse link, a ferramenta, com esse link, a ferramenta já captura muitas informações do tráfego. Ele já captura qual país, se é mobile, se é computador, se é tablet, qual browser ele está utilizando. Ele sabe que esse link aqui veio da fonte de tráfego Facebook Ads. Ele sabe que é do funil teste aqui parâmetros, sabe qual é a campanha. Então ele já sabe, a ferramenta sabe previamente uma gama de características desse tráfego. Porém, muitas vezes isso não é suficiente para a gente ter um detalhamento do nosso tráfego e a gente tomar uma decisão correta onde a gente deve investir, onde a gente deve escalar. É aí que entra a importância dos parâmetros personalizados. Aqui embaixo existe o mesmo link e com alguns parâmetros de exemplo. Na verdade, os parâmetros, você pode criar os parâmetros que você quiser com o nome que você quiser. Mas fazer um bom planejamento de parâmetros é fundamental para a gente ter um bom resultado e uma boa organização da nossa ferramenta. Então, basicamente, a inclusão de parâmetros, mesmo que você não tenha conhecimento técnico, a inclusão de parâmetro na URL, basta que você sempre concatene ao final da URL o i comercial, o nome do seu parâmetro, nesse caso aqui, campanha é um exemplo, coloca o igual e aí vem o valor que você quiser. O próximo parâmetro, um outro i comercial, o nome do parâmetro e o valor que você quiser. Então, para exemplificar isso aqui, na verdade, você pode usar quantos parâmetros você quiser, e você deve utilizar a quantidade de parâmetros, o máximo de parâmetros que a sua plataforma de anúncio permitir segmentar. Por exemplo, a gente sabe quando a gente anuncia no Facebook e no Google, a gente consegue segmentar lá o nosso tráfego por faixa de idade, por sexo, por posicionamento, se eu anuncio no Facebook, no Instagram, no desktop, no feed de notícias, móvel. Então a gente consegue segmentar por cidade, por estado, enfim, por interesse, né, que é bem poderoso no Facebook, por interesse. No Google AdWords a gente consegue segmentar por keyword, por palavra-chave, enfim, por várias coisas. Então você pode simplesmente utilizar, você pode e deve utilizar cada parâmetro para cada tipo de segmentação que você fez na sua rede. Então perceba que uma segmentação básica que a gente sempre é obrigado a fazer quando a gente anuncia é escolher o nome da campanha, lá do nosso anúncio, escolher o grupo de anúncio, escolher o nome do anúncio. Isso aqui é um padrão Facebook, mas as outras ferramentas permitem que você organize os anúncios em alguns níveis, pelo menos em 2 ou 3 níveis. No caso do Facebook, a gente tem o posicionamento, que nesse exemplo aqui, Instagram. A gente tem o sexo, a gente tem faixa de idade, assim como no Google. E perceba que as fontes de tráfego, algumas delas permitem que a gente segmente as informações do nosso anúncio pelo mesmo tipo de segmentação. Por exemplo, eu consigo segmentar o tráfego do Facebook por faixa de idade. E eu também consigo segmentar meus anúncios no Google AdWords por faixa de idade. Então, faixa de idade
é um parâmetro que eu tenho que passar a usar em minhas campanhas, passar a utilizar em todos os meus links aqui, quando eu for fazer anúncio no Facebook e no AdWords. E é importante que eu defina o nome desse parâmetro bem forte, por exemplo, pode ser faixa idade. E eu utilizo esse mesmo parâmetro tanto nos anúncios do Facebook quanto nos anúncios do Google AdWords, o mesmo nome. Com isso, vai permitir que a gente tenha uma visão do nosso negócio muito mais ampla, porque a gente vai poder verificar o retorno de investimento, o resultado das nossas campanhas pela faixa de idade, independente de onde a gente está anunciando. A gente vai conseguir ver relatórios, qual a faixa de idade que está vendendo mais do meu negócio, independente da fonte de tráfego. Essa informação hoje a gente não tem, apesar das ferramentas, né, de relatórios do Facebook serem muito poderosas, do Google serem muito poderosas, elas estão restritas ao seu próprio contexto, aos anúncios feitos no próprio Facebook ou no próprio Google. Elas não leem dados entre si. Então a sua análise tem que ser individualizada por ferramenta. Além disso, no Facebook, por exemplo, você consegue ver as estatísticas segmentadas até o nível de campanha. Só que muitas vezes a gente precisa anunciar para o mesmo produto, a gente precisa fazer campanhas diferentes. E a gente já começa a não ter uma visão tão integrada do nosso anúncio para aquele produto. Aqui entra um dos grandes benefícios do tracker, que é centralizar todas as requisições de todas as fontes de tráfego e a gente conseguir agrupar o tráfego pelas características que são nossos parâmetros e aí sim tomar as decisões corretas e ter a informação correta do nosso negócio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, para exemplificar, nesse funil, eu posso simplesmente, eu vou chamar aqui, esse link aqui que eu peguei é o link que vem da origem do Facebook e eu vou criar um parâmetro meu aqui chamado faixa de idade. Esse parâmetro aqui é importante que, uma vez que eu defina ele, eu use o mesmo nome de parâmetro daqui para frente, sempre. Em todos os anúncios do Facebook, em todos os anúncios do Google, em todos os anúncios de outras fontes de tráfego, que eu consiga segmentar por faixa de idade. Então, para exemplificar aqui, eu vou colocar aqui para faixa de idade, eu vou usar o padrão de idade inicial, tracinho, idade final. Por exemplo, 20 a 25. Quando eu rodar aqui, simplesmente o tracker vai pegar e vai direcionar o nosso tráfego para o próximo passo, que foi a nossa oferta. Nesse exemplo aqui, um exemplo fictício aqui do curso Bolos no Pote. E ele já marcou aquele parâmetro para a gente. Perceba que se eu já for no relatório aqui, eu já tenho uma visita, uma entrada no funil, custou 20 centavos no Facebook, não ganhamos nada por enquanto. Perceba que o parâmetro que a gente passou, deixa eu atualizar a tela, porque a gente passou um parâmetro novo, então a ferramenta aprendeu aquele parâmetro. Você definiu o nome, faixa de idade, e faixa de idade já é um parâmetro visível pela ferramenta. E a gente já pode agrupar o nosso tráfego por faixa de idade, que também está aqui. Então, cada parâmetro que a gente passa, a ferramenta permite que a gente agrupe os dados por ela e também filtre por ela. Se eu quiser filtrar todo o meu tráfego, que foi de 20 a 25, eu posso aplicar aqui o filtro e está aqui uma entrada no tráfego de 20 a 25, que foi o padrão de entrada que a gente colocou. Agora vamos ver o poder dessa segmentação. Então, se eu pegar aqui e rodar novamente esse público 20 a 25, eu vou ter uma segunda entrada aqui do Facebook com 20 a 25. Manda novamente para cursos Bolo no Pote. Eu posso mandar aqui um novo parâmetro aqui, agora uma faixa de idade, por exemplo, apenas para exemplificar, de 26 a 30. E a gente está mandando tráfego e isso estaria acontecendo lá no nossos anúncios lá no Facebook, no Google. Vamos rodar agora um exemplo aqui do Google AdWords. Vou pegar o link aqui do Google AdWords, que é o final. O link é sempre parecido, só muda esse número no final. É o link 15. Eu vou mudar aqui do 14 para o 15. Faixa de idade 20 a 25. Agora, então, é uma fonte de tráfego que vem do Google. Pronto, curso Bolo no Pote. Eu vou fazer só uma execução aqui agora desse passo aqui. Eu vou simular uma venda, que na verdade é como se a pessoa tivesse passado nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui eu não preciso mais dizer o parâmetro, porque nesse contexto eu não tenho, eu só tenho os parâmetros aqui quando eu sei da minha segmentação na fonte de tráfego. Então vamos dizer que essa pessoa aqui passou nesse ponto. E aí ele manda para o google.com aqui e isso representou para a gente uma conversão. Vamos dar uma olhada então no resultado, né, no resultado dessas navegações que a gente fez agora. Então a gente fez 3 navegações do Facebook
e uma navegação do Google, sendo que a venda veio da navegação do Google, porque como eu aqui nesse exemplo fictício, eu estou simulando ser todos os usuários, teoricamente aqui a gente teria tido 4 usuários, né? 3 usuários que vieram do Facebook e um do Google, e a venda nesse caso veio do Google, porque foi a última navegação que eu fiz. Então aqui a venda ficou vinculada ao Google, porque eu naveguei primeiro 3 vezes no Facebook, depois no Google e fiz a requisição aqui. Então a ferramenta entende que o último acesso foi do Google e a venda foi vinculada ao Google. A gente tem dois locais para visualizar o que aconteceu com o nosso funil. Primeiro é chegar no funil e ver as estatísticas. Eu estou analisando ele individualmente de forma visual, usando aqui o display da ferramenta. Basicamente ele já me mostra aqui, ó, foram 3 navegações do Facebook, uma do Google, chegamos 4 vezes na oferta e tivemos uma venda. Então isso aqui já mostra para a gente um pouco da taxa de conversão, né, da taxa de venda aqui dessa oferta geral. Mas de onde veio essa venda? Daqui eu não sei de onde veio essa venda. Mas se eu filtrar aqui nas rotas, a ferramenta calcula as rotas possíveis. Então aqui eu tenho 2 rotas, indo do Facebook para oferta e para venda, ou do Google AdWords. Se eu filtrar aqui apenas do Facebook, ele vai mostrar, foram 3 acessos, 3 chegaram na oferta, nenhuma venda. Se eu filtrar o do Google, foi um acesso do Google e houve uma venda. Então aqui eu já consigo visualizar. Se eu tivesse aqui várias fontes de tráfego, eu já conseguiria visualizar no meu funil de onde estão vindo as vendas. Eu já consigo direcionar o meu investimento para as fontes de tráfego que estão dando mais resultado. Isso ainda não é tão diferente do que a gente conseguiria ver nos relatórios individualizados do Facebook e do Google. Mas vamos dar uma olhadinha agora nos relatórios. Aqui começam os dados a ficarem interessantes. Se eu filtrar aqui os relatórios, em princípio ele mostra os mesmos dados, 4 entradas lá, 3 do Facebook e do Google. Visitantes único ele está mostrando aqui como se fosse um só, porque eu que fiz todos os acessos aqui do mesmo navegador, então é um visitante único, mas na prática seriam 4 visitantes únicos, né, se a navegação fosse uma navegação normal. Houve uma conversão, a taxa de conversão é 25%, né, de 4 entradas no meu funil, uma conversão, então a taxa de conversão por entrada foi 25%, uma conversão com comissão, um custo aqui de 1,10 e uma venda realizada. Aqui começa a ficar interessante. E primeiro de tudo, eu posso agrupar aqui meus dados por fonte de tráfego, que é um pouco da mesma visualização que a gente tem no funil, lá dentro do funil. Então eu tive 3 acessos do Facebook, nenhuma venda, um custo de 60, nenhuma venda, e o Google AdWords eu tive uma entrada e tive uma venda de 30, gastei 50 centavos pelo clique, desse uma entrada, e um saldo aqui positivo de 29,50. Até então também não tem muita informação muito diferente. Porém, se agora a gente quiser analisar o nosso faixa de idade, que é nosso parâmetro que a gente utilizou, primeira forma de visualizar, eu posso chegar aqui, agrupar o dado por faixa de idade, por fonte de tráfego e faixa de idade. Então já começo a visualizar aqui, ó. No Facebook, por faixa de idade, eu tive 2 acessos de 20 a 25 anos, nenhuma venda, um de 26 a 30, nenhuma venda, e do AdWords 20 a 25, uma venda. Essa informação aqui do Facebook, eu consigo ver no relatório do Facebook. É só eu usar o breakdown lá do Facebook, olhando minhas campanhas, tem aquilo que eu falei, né? Eu vou visualizar por campanha. Aqui eu já tenho uma visualização global do tráfego do Facebook, que aqui somaria todas as minhas campanhas que estivessem passando o parâmetro de faixa de idade. Já é uma informação um pouco mais ampla. E agora, se eu tirar o agrupamento por faixa de idade, aqui começa a ficar um dado bem interessante. Eu já consigo, ó, ter a visão do meu negócio por faixa de idade independente do tráfego. Então, eu começo a conhecer melhor o meu negócio, de onde vem a minha conversão. Nesse exemplo daqui, a gente teve 20 a 25 anos, 3 entradas, que foram 2 do Facebook e uma do Google, e a gente teve uma conversão. E a gente teve um acesso aqui, que foi do Facebook, que a gente simulou, de 26 a 30, e não teve conversão. Então aqui eu já conseguiria, os dados aqui são bem pequenos, né? Foi uma simulação pequena, mas já dá para ver o poder disso. Pense se a gente estivesse olhando um relatório aqui com tráfego de 3, 4 fontes de tráfego e um volume grande. A gente já consegue ter visão de onde está vindo o nosso ROI. E aí sim a gente consegue tomar as decisões. Esse é um dos grandes poderes do tracker e que o parâmetro, nesse exemplo eu usei faixa de idade, mas amplie isso para vários parâmetros. Como eu falei, você pode e deve segmentar, passar todos os parâmetros segmentados que você possa filtrar na ferramenta. Então se lá no Facebook eu posso filtrar por vários tipos de segmentação, cria um parâmetro para cada segmentação e cria anúncios no Facebook bem separados, para a gente poder ter a visão aqui no tracker dos parâmetros de forma também bem isolada e poder fazer uma análise real. Por exemplo, o Facebook tem o campo interesse. Em vez de fazer anúncios com 3, 4, 7 interesses, faz um grupo de anúncio por interesse. E aqui a gente vai conseguir ter uma visão bem detalhada de qual interesse é melhor para o nosso negócio, qual idade é melhor para o nosso negócio. Então, o planejamento de parâmetros é importante, porque uma vez que você defina qual parâmetro você vai usar para uma segmentação, mantém ele usando em todas as redes,
E isso vai te dar a visão integrada entre redes. Esse é um dos grandes benefícios aqui do Smart Funnel, e você pode passar quantos parâmetros você quiser, e você definir a forma do valor que vem. Cuide também disso, né? Se você usar 20 a 25 anos a faixa, se tiver esse tipo de segmentação, use no Google também a mesma segmentação de faixa, 20 a 25, para você também poder comparar aqui. Caso contrário, se você usar nome de parâmetro diferente ou os valores das faixas diferentes de idade, o relatório aqui também vai ficar quebrado e você não vai ter uma visão muito integrada entre redes. Então planeje os parâmetros que você vai utilizar, dependendo da rede que você utiliza, que aqui você vai ter um grande benefício, informação valiosíssima para a sua ferramenta, que hoje a gente não tem com os relatórios específicos das ferramentas isoladas, por melhores que eles sejam. Valeu, gente, um abraço, até o próximo vídeo.